Pessoal, aqui é a professora Ana Cristina, advogada tributarista, e neste vídeo eu vou trazer aqui esclarecimentos importantes sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa e a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais. Então, tudo começa com o Supremo Tribunal Federal, que, na ação declaratória de constitucionalidade, declarou inconstitucionais os artigos da Lei Complementar 87 de 96, que definiam como fato gerador do ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Tendo o relator, no seu voto, declarado que a circulação de uma mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa não gera incidência do ICMS, pois não haveria, neste caso, transmissão da propriedade da mercadoria e apenas uma mera circulação física, que não caracterizaria fato gerador do ICMS. Posteriormente, em 19 de abril de 2023, o mesmo tribunal concluiu o julgamento dos embargos de declaração, modulando os efeitos para, a partir do exercício de 2024, e determinando que os estados disciplinassem a transferência de crédito de ICMS entre os estabelecimentos de mesmo titular no mesmo prazo, fim do qual ficaria reconhecido o direito dos sujeitos passivos, no caso os contribuintes do ICMS, de transferirem tais créditos. Conclusão: de acordo com a ADC 49, que tem efeitos vinculantes não só para os órgãos do Judiciário, mas também para os órgãos da administração direta dos estados, não configura fato gerador do ICMS as transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa e exigiu a necessidade de legislação para regular a transferência de créditos, a fim de garantir o cumprimento do princípio da não cumulatividade. E o que ocorreu posteriormente? Foi sancionada a Lei Complementar 204, de 28 de dezembro de 2023, mas ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de 12 de 2023, a qual altera a Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, o artigo 12, especificamente o inciso 1, o artigo 12, que trata de fato gerador do ICMS, diz que o fato gerador é a saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, não tem mais a parte final, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, ou seja, porque na ADC entendeu que não há fato gerador do ICMS nas transferências de mercadorias. E acrescentou aí o parágrafo 4º ao artigo 12, estabelecendo o seguinte: não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro do mesmo titular, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais, em que os créditos serão assegurados pela unidade federada de destino por meio de transferência de crédito limitada aos percentuais estabelecidos nos termos do inciso 4, parágrafo 2º, artigo 155 da Constituição Federal, que trata das alíquotas interestaduais, aplicado sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada. Inciso 2, pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso 1 deste parágrafo. Na realidade, essa Lei Complementar 204 de 2023, nesse parágrafo 4º, trata da repartição de créditos entre a unidade de origem e a unidade de destino. E eu vou estar esclarecendo para vocês numa interpretação em que visa, na realidade, buscar o intuito aí do legislador quando criou esta lei, em que nós podemos verificar
pelos próprios incisos em que é assegurado à unidade de destino, os créditos, aplicando-se aí a alíquota interestadual, e a unidade de origem assegurada a ela a diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso 1 deste parágrafo, ou seja, se na unidade da federação de origem o estabelecimento da empresa comprou a mercadoria em que houve uma alíquota ali de 20%, se creditou de 20%, e vai dar uma saída interestadual com alíquota de 12%, na realidade aí vai ter uma diferença positiva de 8% aí de permanecer com esse crédito. E nós vamos verificar que isso tudo é originado do próprio projeto de lei lá no Senado, que é o projeto de lei 332 de 2018, que buscou, na realidade, fazer a repartição dos créditos entre a unidade de origem e de destino. Então, tudo começa aí sobre o trâmite, na realidade, do projeto de lei do Senado 332 de 2018, que teve início lá no Senado, porque a Lei Complementar 204 de 2023 teve origem nesse projeto de lei apresentado pelo ex-senador Fernando Bezerra Coelho, encaminhado à publicação no dia 10/7/2018. Então, a proposição foi aprovada em plenário em maio de 2023 por 62 votos a favor e nenhum contrário. Então, a princípio, esse projeto de lei do Senado 332 de 2018 buscou acrescentar o parágrafo 4º ao artigo 12 da Lei Candir, estabelecendo somente o seguinte: não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte para outro do mesmo titular. E revogar o parágrafo 4º do artigo 13 da Lei Candir, que trata de base de cálculo. Então, se a gente entrar no site lá do Congresso Nacional, especificamente no projeto de lei do Senado, que resultou na Lei Complementar 204 de 2023, a princípio, esse projeto de lei ele alterava aqui o inciso 1 do artigo 12, em que o fato gerador é somente na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, e acrescentou o parágrafo 4º: não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte para outro estabelecimento do mesmo titular. E havia revogado o parágrafo 4º do artigo 13 da Lei Complementar 87/96, que trata da base de cálculo do ICMS nas transferências de mercadoria. Qual foi a justificativa desse projeto de lei que iniciou lá no Senado Federal? Na realidade, procurou a normativa entendimento já consolidado pelos tribunais superiores de que não há ocorrência do fato gerador do ICMS nas transferências de mercadoria. Então, na justificativa desse projeto de lei, lá no Senado, estabelece o seguinte aqui na justificativa: dessa forma, toda discussão envolvendo o ICMS tende a ser polêmica e deve, portanto, ser travada de forma cautelosa. No presente caso, contudo, a questão é mais simples e trata apenas de consolidar a legislação de referência, a interpretação que os tribunais pátrios, inclusive o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, atribuem ao momento da ocorrência do fato gerador do ICMS quando há mera transferência de mercadoria entre estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, na justificativa, trouxe aqui, na realidade, a súmula 166 do STJ, que enuncia não constituir fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte,
E jurisprudência do STF também é firme na linha de que não constitui fato gerador idôneo a atrair a incidência do ICMS a transferência de mercadoria entre estabelecimentos distintos do mesmo titular, ainda que situado em unidades federativas diversas. Então, esse projeto de lei lá no Senado iniciou em 2018. A princípio, na realidade, houve nesse projeto somente essas alterações. Em 30/10/2019, foi apresentada a emenda 1 no plenário a esse projeto de lei complementar, sugerindo-se acrescentar ao final do referido dispositivo a seguinte sentença: mantendo-se integralmente o crédito tributário em favor do contribuinte que decorre desta operação. O relator, senador Irajá, apresentou o relatório favorável a essa emenda 1. E, no dia 8/6/2021, o relator, esse mesmo relator, apresentou o relatório reformulado favorável a essa emenda 1, na forma de subemenda apresentada, incluindo o parágrafo 5º ao artigo 12 da Lei Complementar 87/96. Então, a emenda 1, na realidade, que foi proposta pela senadora Cátia Abreu, na realidade, havia acrescentado ao parágrafo 4º o seguinte: mantendo-se integralmente o crédito tributário em favor do contribuinte que decorre desta operação. A justificativa era o seguinte: ao prever a não incidência do ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimento do mesmo contribuinte, sem prever expressamente a manutenção do crédito tributário, acaba vedando a transferência de qualquer valor a título de créditos tributários. Então, para o crédito ser mantido, mesmo quando a operação subsequente seja não tributada, a lei deverá dizê-lo expressamente. Na falta de previsão legal, prevalece a regra geral que manda estornar o crédito. Então, nessa primeira emenda, a redação dizia: mantendo-se integralmente o crédito tributário. Em 2021, o senador Irajá fez um parecer referente a essa emenda e houve uma subemenda. Então, neste relatório, na análise dele, essa emenda número 1 está em linha com a autorização constitucional mencionada, que é, na realidade, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, que esse dispositivo constitucional determina a anulação dos créditos relativos às operações anteriores, nos casos em que a operação subsequente não é onerada pelo ICMS, autoriza a legislação a dispor de modo contrário. Em outras palavras, a anulação é a regra, salvo determinação em contrário. Então, essa emenda número 1 está, assim, em linha com a autorização constitucional, além de permitir a não cumulatividade do ICMS, o que é buscado pelo texto constitucional, inciso 1, parágrafo 2º, do artigo 155 da Constituição Federal. Então, além de prever manutenção do crédito na parte final do parágrafo 4º, a ser inserido no artigo 12, há que se prever novo dispositivo que permita ao contribuinte, alternativamente, fazer a incidência do imposto e efetuar o respectivo destaque na saída de seu estabelecimento para o outro. Com essa alternativa, o imposto destacado pelo primeiro estabelecimento poderá ser apropriado como crédito pelo estabelecimento destinatário. Busca-se evitar, com a criação dessa alternativa, que os estabelecimentos que enviem mercadoria para filiais em outros estados sejam prejudicados pela perda de eventuais incentivos fiscais em vigor. Então, resultou numa subemenda para acrescentar o parágrafo 5º, que foi vetado, onde esse parágrafo 5º diz que, alternativamente ao disposto no parágrafo 4º deste artigo, fica o contribuinte autorizado a fazer a incidência e o destaque do imposto na saída do seu estabelecimento para outro estabelecimento do mesmo titular, hipótese em que o imposto destacado na saída será considerado crédito tributário pelo estabelecimento
destinatário. Em 10/5/2023, foi proferido pelo senador Irajá, relator da matéria, o parecer 57/2023, concluindo pela apresentação de fazer um ajuste redacional nesse projeto de lei que se iniciou no Senado para compatibilizar a nova decisão em sede de embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade 49, proferida lá em 19 de abril de 2023. Então, antes de 19 de abril de 2023, porque a decisão no embargos determina que os estados têm que legislar sobre a transferência dos créditos. Então, antes de 19 de 4 de 2023, como eu mostrei aqui anteriormente, a emenda 1 tratava da manutenção integral do crédito, não tratava de transferência desse crédito. Então, vou mostrar para vocês esse parecer número 57, que busca ajustar essa PL à decisão lá no embargo de declaração na ADC 49. É o parecer normativo 57, complemento de voto, parecer na PL S 332/2018, onde já está com a redação atual da Lei Complementar 204, que estabelece aqui que, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferência interestaduais em que os créditos serão o quê? Assegurados. Então, nos esclarecimentos desse parecer, que trata sobre esclarecimentos sobre adequações ao parecer, após a fase de instrução da matéria, já com o parecer da Comissão dos Assuntos Econômicos aprovado e publicado, do qual tivemos a honra de ser o relator, o Supremo Tribunal Federal proferiu nova decisão em sede de embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade 49/RN. Nessa decisão proferida em 19 de abril e com acórdão pendente de publicação, inovou o entendimento daquele tribunal em relação à matéria e nos obriga a fazer esses esclarecimentos e apresentar uma proposta de ajuste para compatibilizar essa decisão com o teor do projeto de lei do Senado 322, de 2018. A decisão, entre outras coisas, protraiu para 2024 a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Candir, que é a Lei Complementar 7 de 96, que possibilitava a cobrança do ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Ao assim proceder, abriu oportunidade de os estados disciplinarem a forma como serão mantidos os créditos anteriores às transferências entre estabelecimentos da mesma titularidade. Então, aqui vem a parte importante desse parecer. Até o fim do ano, haverá tempo hábil para o convênio CONFAS fazer repartição entre o estado de origem e destino dos créditos anteriores. Assim, para alinhar o projeto ao entendimento do STF sobre a matéria e a solicitação inicial do CONCEFAS, devemos primeiramente fixar sua data de vigência também para 2024. Eis o primeiro ajuste que nos impõe a referida decisão. Também, em obediência ao STF, suprimimos o termo integralmente, que estava lá na emenda 1, que é a manutenção integral do crédito. Essa alteração permitirá que os estados façam a repartição adequada dos créditos a serem assegurados pelos estados de origem e destino, respeitando, inclusive, as alíquotas interestaduais fixadas através da Resolução 22 de 89, editada aí pelo Senado Federal. Então, o que eu entendo aqui? Daqui a pouco eu vou também tratar do trâmite na casa revisora, que é na Câmara.
Eu entendo aí que, para evitar que o estado de origem perdesse parte do que é recolhido a seus cofres, pois o estabelecimento de origem acumularia creche do ICMS e o estabelecimento de destino ficaria mais devedor, na realidade, e nesse caso o estado de destino arrecadaria mais, e se não houvesse aí a repartição dos CREs, haveria uma alteração do pacto federativo na dimensão fiscal, considerando que a partilha constitucional de ICMS nas operações interestaduais está prevista lá na Constituição Federal. Continuando aí, o trâmite dessa PL 332 lá no Senado, a matéria seguiu para votação na Câmara dos Deputados, onde tramitou com o projeto de lei PLP 116 de 2023, tendo sido aprovado naquela casa em 5 de dezembro de 2023, encaminhada à sanção presidencial, onde houve até o veto do parágrafo 5º do artigo 12, que havia sido acrescentado à Lei Candir. Então, nessa sessão do dia 5 de 12 de 2023, eu vou mostrar para vocês que o CONFAS estava alinhado com o Congresso. Foi proferido parecer pelo deputado federal da Vitória, PP, Espírito Santo, que eu vou mostrar esse parecer proferido por ele, que disse o seguinte, que o CONFAS encontrou uma solução, foi discutida recentemente, não teve entendimento por um dos estados de concordar, então aqui ele está falando, a princípio, do convênio ICMS 174 de 2023, que foi rejeitado pelo estado do Rio de Janeiro, e na semana passada, na última sexta-feira, pacificado no CONFAS. Então, ele está falando aí do convênio ICMS 178 de 2023, que foi ratificado nacionalmente pelos estados. A nossa missão é dar segurança jurídica aqui no Congresso Nacional, por isso o dever de casa precisa ser concluído, pois o Senado já fez a sua parte. Então, se a gente entrar lá no canal do YouTube da Câmara dos Deputados, tem aqui a fala e também tem todo o parecer que eu vou mostrar aqui para vocês do deputado da Vitória. Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que foram agentes importantes para que a gente resultasse na pauta que está no dia de hoje, que é o PLP 116, que já foi votado na semana passada, sua urgência, depois de chegada aqui com a missão cumprida no Senado Nacional, que trata sobre um tema importante que visa pacificar a transferência de mercadorias da mesma pessoa jurídica para as suas filiais, para as suas outras empresas dentro do mesmo estado, no âmbito estadual, ou no mesmo município, ou até mesmo interestadual, na relação comercial entre estados. Esse tema já foi discutido, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, por uma provocação de um estado, mas hoje pacificado, com o entendimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que dá a responsabilidade para a regulamentação. E essa regulamentação poderia ser no CONFAS, como foi discutido recentemente, não teve entendimento por os estados não concordarem, na semana passada, na última sexta-feira, pacificado no CONFAS. Mas a nossa... Então, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês o parecer por escrito do deputado da Vitória, para mostrar para vocês que o CONFAS estava em consonância com o Congresso Nacional com relação à questão como seria essa transferência de crédito. Na realidade, essa transferência visa regulamentar a repartição de créditos entre o estado de origem e de destino. Então, está aqui o parecer do deputado da Vitória, onde ele esclarece o seguinte no seu parecer.
ele diz: registre-se ainda que na sessão do dia 19 de abril de 2023, ao apreciar os embargos de declaração apresentados em fato da referida decisão, o tribunal houve por bem manter a possibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS, apesar da aludida não incidência, esclarecendo que o reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde à não incidência prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. E aqui, mais abaixo, no parecer dele, nesse contexto, buscando adequar a legislação do imposto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o mencionado parecer, o mencionado PLP 116/2023, aprovado pelo Senado Federal, altera o artigo 12 da Lei Complementar 87, de modo que, então, no parecer, o entendimento dele é o seguinte: excluído o inciso 1 do seu caput a previsão de que o fato gerador do ICMS considera-se ocorrido no momento da saída do estabelecimento do contribuinte, e aí excluir essa parte final, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, suprimido. Outro sim, o parágrafo 4º do artigo 13, que disciplinava tal incidência. Incluir o dispositivo, o parágrafo 4º, a qual prevê a não incidência do ICMS na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesmo titularidade, garantindo, contudo, crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, o qual, no caso de operações interestaduais, deverá ser mantido pelo Estado destino até o limite da alíquota interestadual incidente sobre o valor da mercadoria e pelo Estado de origem em relação à parcela remanescente. Então, é muito bom fazer uma interpretação que busca a finalidade da norma, isto é, o que, na realidade, qual foi o objetivo do legislador quando criou a norma. Então, o objetivo foi, na realidade, fazer repartição desses créditos entre o estado de origem e destino, por causa da distribuição aí de receita do ICMS. Então, não é uma faculdade. E por isso que na Lei Complementar 204, de 2023, lá, na realidade, o estabelecimento de origem não vai poder ficar integralmente com crédito. Na realidade, ele vai transferir esse crédito para a filial em outra unidade da federação, utilizando a alíquota interestadual, podendo ficar com o valor positivo do crédito, como eu falei anteriormente. Então, não é facultado, é uma obrigação, tendo em vista aí que eu mostrei para vocês no parecer lá da PL 332 de 2018, que iniciou no Senado Federal, lá diz que, tendo em vista a decisão lá no embargos, na ADC 49, que teria que legislar sobre a transferência desse crédito, sendo que, no entendimento do legislador, na realidade, teria que haver o quê? A repartição desses créditos. E, lá no parecer, teria que ser, na realidade, esclarecida via CONFAS. Daí, no final do parecer, ele até fala aqui do CONFAS. O CONFAS encontrou uma solução, porque nessa sessão do dia 5 de dezembro, lá na Câmara dos Deputados, já havia sido publicado no dia 1º de dezembro o convênio ICMS 178 de 2023. Então, ele declara aqui no seu parecer, o CONFAS encontrou uma solução, mas somente poderemos ter segurança jurídica na realidade, se essa regra for posta o quê? Em lei, por causa do princípio da legalidade. Então, é importante esclarecer que, na realidade, o que a Lei Complementar 204, que aí resultou na publicação, no dia 29/12, da Lei Complementar 204 de 2023,
ela trata da transferência aí do crédito e diz que não há fato gerador. E isso para ver repartição aí de receita entre os estados de origem e de destino, como eu havia explicado anteriormente. Se na realidade não fosse obrigatória a transferência desse crédito, e na redação original lá do projeto de lei, esse crédito poderia ser mantido integralmente, ia resultar no seguinte: o estado de origem perderia a receita, porque o contribuinte lá localizado pagaria menos ICMS, e o estado de destino arrecadaria mais, porque a filial lá localizada não se creditaria, mas teria imposto na saída a recolher. E aí eu mostrei para vocês que no parecer lá no Senado, do senador Irajá, houve um ajuste no PL 332 de 2018 e, na realidade, passando a obrigação para o CONFAS de regular essa repartição de créditos entre o estado de origem e de destino. Aí, uma coisa importante: o artigo 100, inciso 4 do CTN estabelece que são normas complementares das leis os convênios que entre si celebram a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios. E o convênio ICMS 137 de 87, que aprovou o regimento do CONFAS, lá no artigo 35, diz que os convênios serão publicados no Diário Oficial da União em até 10 dias da data da reunião em que foram celebrados e dentro do prazo de 15 dias, contados da publicação a que se refere o artigo anterior, independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Estado publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados. Considera-se ratificação tácita a falta de manifestação no prazo assinalado. Então, se a gente pegar aqui o convênio 178, 2023, tem aqui a ratificação dos estados. O que eu quero dizer com isso? Que, na realidade, os estados têm que absorver essas regras para dentro da sua legislação. O que eu entendo desse convênio 178 de 2023? Na realidade, ele não está tratando de fato gerador do ICMS. De acordo com o trâmite lá no Congresso Nacional da PL 332 lá, de 2018 no Senado Federal, visa regulamentar aí a repartição dos créditos entre o estado de origem e de destino, conforme o parecer 57 de 2023, que é o parecer da PLS 332 de 2018, onde eu mostrei para vocês que no parecer do senador Irajá, esclareceu que o CONFAS, que haverá tempo hábil para um convênio do CONFAS fazer a repartição entre os estados de origem e destino dos créditos o quê? Anteriores. Então, nas operações interestaduais, não é uma faculdade essa transferência. Então, na cláusula primeira, esse convênio 178, ele estabelece o seguinte, que na remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, é obrigatória a transferência, ó. Por isso que ele coloca aqui, é obrigatória a transferência, que ele estava em consonância com o trâmite ali da PL 332, que se iniciou lá no Senado Federal. E também que resultou na PLP 116 de 2023, lá na Câmara.
É obrigatória a transferência de crédito do ICMS do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, hipótese que deve ser observados os procedimentos em que trata esse convênio. Então, ele trata aqui da remessa interestadual. Não há que se falar aqui de base de cálculo, porque não há fato gerador. É de transferência de crédito. A apropriação do crédito pelo estabelecimento destinatário se dará por meio de transferência pelo estabelecimento remetente do ICMS incidente nas operações e prestações anteriores na forma prevista nesse convênio. O ICMS ser transferido será lançado a débito na escrituração do estabelecimento remetente, mediante o registro do documento no registro de saídas, acresce na escrituração do estabelecimento destinatário mediante o registro do documento no registro de entradas. E o parágrafo 2º aqui diz que a apropriação do crédito atenderá às mesmas regras previstas na legislação tributária da unidade de destino aplicáveis à apropriação do ICMS incidente sobre as operações e prestações recebidas de estabelecimento pertencente a titular diverso do destinatário. Esse parágrafo 2º está dizendo que o estabelecimento lá de destino, ele só vai descreditar se a operação dele subsequente for o quê? Tributada. Então, tem que obedecer à legislação tributária da unidade de destino. Na hipótese de haver saldo credor remanescente de ICMS no estabelecimento remetente, esse será apropriado pelo contribuinte junto à unidade de origem. Por quê? Está falando da repartição aí dos créditos entre as unidades de origem e de destino, tendo em vista que tem que haver uma distribuição de receita, uma partilha de receita da arrecadação do ICMS, de acordo com o que está previsto lá na Constituição Federal. Não pode lá um Estado ser prejudicado, o de origem, por exemplo, e o remetente ficar integralmente com crédito, o Estado de origem vai perder a arrecadação, porque vai ficar ali com acúmulo de crédito, o estado de destino vai arrecadar muito mais porque a filial lá localizada não está se acreditando, mas vai ter que se debitar. Então, esse contribuinte se torna devedor ali daquele estado de destino. Então, veja que o convênio ICMS 178 de 2023 está em consonância com todo o trâmite lá da PL 332 de 2018, do Senado Federal, que iniciou lá. A cláusula 3ª, a transferência do ICMS entre estabelecimento de mesma titularidade pela sistemática prevista nesse convênio será procedida a cada remessa mediante consignação do respectivo valor na nota eletrônica a cobertar. Ele coloca aqui, no campo destinado a destaque do imposto. Em nenhum momento ele fala de base de cálculo, porque, na realidade, não é fato gerador do ICMS essa operação, é apenas uma nota de transferência de crédito aí. E aí, nesse caso, qual o valor a ser transferido? Qual o valor do ICMS a ser transferido? E a cláusula 4ª estabelece: o ICMS a ser transferido corresponderá ao resultado da aplicação de percentuais equivalentes às alíquotas interestaduais do ICMS sobre os seguintes valores de bens e mercadorias. Inciso 1, valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. 2, o custo da mercadoria produzida, assim, entendida a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento. 3, tratando-se de mercadoria não industrializadas, a soma dos custos de sua produção, assim entendidos os gastos com insumos, mão de obra e acondicionamento. No cálculo do ICMS transferido, os percentuais que trata o CAPT devem integrar o valor dos bens e mercadorias, ou seja, a mesma regra do ICMS por dentro. Parágrafo 2º, os valores a que se refere os incisos do CAPT serão reduzidos na mesma proporção prevista na legislação tributária da unidade federada, em que situado o remetente, nas operações interestaduais com os mesmos bens ou mercadorias quando destinados a estabelecimento pertencente a titular diverso, inclusive nas hipóteses de isenção ou imunidade. Ou seja, se na operação interestadual aí de remessa dessa mercadoria
em que essa nota está transferindo crédito, em que não há o fato gerador do ICMS, mas existe benefício aí de redução de base de cálculo ou de isenção de imunidade, nesse caso aí não há, se existe isenção de imunidade, não há crédito a transferir, ou se houver na saída uma redução aí de base, o crédito vai ser proporcional a essa redução. Cláusula quinta, a emissão da NFE, que se refere à cláusula terceira, observará as regras atinentes à emissão de documentos relativos às operações interestaduais, sem prejuízo da aplicação de regras específicas previstas na legislação de referência. Cláusula sexta, a utilização da sistemática prevista nesse convênio implica o registro do crédito correspondente ao ICMS a que tenha direito o remetente, decorrente de operações e prestações antecedentes, não importa no cancelamento ou modificação dos benefícios concedidos pela unidade federada de origem, hipótese que, quando for o caso, deverá ser efetuado o lançamento de um débito equiparado ao estorno de crédito previsto na legislação tributária excluidora do benefício fiscal. Então, o que acontece? Não há, no momento, regras específicas de emissão de notas para transferir esse crédito. A única coisa é que esse Convênio 178 diz que a transferência desse crédito teria que ser no campo destinado a destaque do imposto. Como é que seria a emissão dessa nota? Porque, por exemplo, quando se emite uma nota complementar, no estado aqui do Rio de Janeiro, o artigo 158 do anexo 13, parte 2 da resolução 720 de 2014, estabelece quais os campos que têm que ser zerados e quais que são preenchidos. Numa nota complementar de ICMS, por exemplo, não vai ter circulação da mercadoria e, nesse caso aí, ele só pede para preencher o campo do ICMS, o valor do destaque do ICMS a ser complementado, o campo base de cálculo não é preenchido, que na realidade é uma nota só de complemento. Então, ele vai dizer que o total da nota é zerado, o campo valor dos produtos é zerado, os campos de quantidade comercializada ou quantidade tributária também é zerado. Por quê? É uma nota que é específica de complemento do ICMS. A mesma coisa é a nota de transferência de crédito. Atualmente não existe regra prevista aí. O convênio 178 de 2023 não traz o passo a passo para a emissão dessa nota fiscal. Então, nesse caso, o que aconteceu? Foi publicado o convênio ICMS-CONFAS 228 de 2023 para autorizar os estados do Distrito Federal a permitir a aplicação pelos contribuintes das normas de emissão de documentos fiscais vigentes em cada unidade federada em 31 de dezembro de 2023, nas transferências interestaduais de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade, até a regulamentação interna de novos procedimentos com vigência no período de 1 de 1 de 2024 até 30 de 4 de 2024. Além disso, lá no site do CONFAS, foi publicada a nota orientativa 1 dessas transferências de créditos interestaduais. E aqui fala claramente, os procedimentos propostos visam não impactar a transferência até a adequação das obrigações acessórias para designar, por meio de campos próprios, a não incidência das remessas de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade e a transferência de crédito de ICMS do remetente ao destinatário. Dessa forma, a emissão dos documentos fiscais eletrônicos de transferência de bens e mercadorias seguirão a legislação vigente no ano 2023, adotando os campos de ICMS já utilizados, ainda que não reflita o significado jurídico da não incidência, para documentar o valor do crédito a ser transferido. E esses documentos fiscais eletrônicos devem, lá no campo Informações Adicionais, trazer a expressão nota fiscal de transferência de bens e mercadorias não sujeitos à incidência do ICMS de que trata a ADC 49, emitida de forma a operacionalizar a transferência de crédito de ICMS. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo,
não internalizou essas regras do convênio 178, e da Lei Complementar 204 de 2023. Na realidade, a legislação já existe. Então, eu entendo que com relação às operações interestaduais, quando o Estado for alterar a sua legislação, a sua lei, seu regulamento, ele não pode tratar de forma diferente a transferência de crédito nas operações interestaduais do que determina a Lei Complementar 204 de 2023, que alterou a Lei Candia. Porque, na realidade, a Lei Candia passa a ser pressuposto de validade da lei estadual. Então, mesmo que o Estado vai normatizar, nas operações interestaduais não pode ser diferente do que consta na Lei Complementar 204 de 2023, que alterou a Lei Candia, e as regras do Convênio ICMS 178 de 2023, que eu mostrei aqui, está em consonância com o trâmite desde a PL 332 de 2018, que resultou posteriormente, como eu falei aqui abaixo, na PLP 116 de 2023, que recebeu esse número lá na Câmara dos Deputados, e resultou na Lei Complementar 204 de 2023, que alterou a Lei Candia, Lei Complementar 87 de 96. O que acontece é que, na realidade, a Lei Complementar 204 de 2023 me trouxe são as regras das transferências de crédito nas operações internas. Apenas um fato que a gente tem que saber é que está garantido ao contribuinte manter o crédito. Agora, nas operações internas, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, não foi regulamentado a transferência desse crédito para a filial. Como é que vai ser feito? Mas manter o crédito é garantido pela Lei Complementar 204 de 2023. Na legislação do Rio, lá no livro 3, traz as regras de transferência de créditos limitado a o que a filial está devendo no mês. Isso está previsto lá no livro 3 do regulamento do ICMS e também no anexo 20, parte 2 da resolução CEPAS 720 de 2014. O meu entendimento é que na operação interna vai se aplicar a não incidência, mas quanto à transferência, o Estado do Rio de Janeiro não regulamentou nem a transferência interna e nem a transferência interestadual. Quanto à transferência interestadual, o Estado não pode legislar de forma diferente do que consta na Lei Complementar 204 de 2023 e o que está no Convênio ICMS 178 de 2023. O problema aí são nas operações internas. Então, pessoal, isso é a minha interpretação teleológica, que busca, nesse caso, trazer qual foi o objetivo do legislador ao criar a Lei Complementar 204 de 2023.